amigos, a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade espírita da progressista cidade de Franca, bem como todos os amigos através da rede mundial da internet, pela nossa querida TV Ibis. É uma alegria participar desse 16º Congresso Jean Baptiste Rustem, né? Quem diria, né? Já caminhamos e ainda temos tanto para caminhar. Dessa vez, como sempre, a inspiração nos iluminou com o tema O Espírito da Verdade. E eu queria aproveitar para apresentar, então, o pensamento de Rustem através do conceito cósmico de revelação sucessiva, como o Espírito da Verdade, que tem o seu posto maior na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, conduziu esta revelação através da história. Quando nós olhamos a obra de Rustem, a coluna principal é a queda espiritual, né? Ele apresenta na versão da queda do homem. Muitos falam do corpo fluídico de Jesus. O corpo fluídico de Jesus é uma consequência da queda. No exato momento em que o mestre não teve erro, ele mesmo disse: quem de vós me arguirá de erro, né? Eu não tenho erro. Então, dada essa sua condição de pureza, ele não precisava então habitar um corpo à semelhança de nós, os mortais. E se nós olharmos o que nós temos como a primeira revelação, que é o Velho Testamento, nós vemos que o Velho Testamento já começa assim. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis de Moisés falando da queda espiritual. O ser vivia no Éden, vivia no paraíso, vivia em harmonia, desobedeceu os princípios divinos, ganhou uma túnica de peles ou um corpo físico e foi expulso de lá e veio habitar a terra. O primeiro versículo depois dessa queda, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva, aí houve a relação que nós chamamos sexual, mas no sentido biológico, e nasceu o primeiro filho, Caim, que até, em particular, foi o primeiro criminoso da história. E com isso fica bem claro o conceito de queda que Rustem apresenta no livro mais antigo da primeira revelação, que é o livro da Gênesis de Moisés. Muito bem. Se nós continuarmos ainda no Velho Testamento, por todos os livros vai ser desenvolvida essa ideia da queda e também da missão especial que o Messias, que é Jesus, teria entre nós. Mas para pegarmos um conceito apenas, dado o nosso tempo, né? No livro de Jó, no capítulo 25, versículo 4, diz de forma inquestionável: nada que é puro nasce de mulher. Então fica bem claro que nós que nascemos pela conjunção biológica não somos puros. Estamos em processo de queda e em processo de evolução. E que nosso Senhor Jesus Cristo, vindo entre nós, viria numa biologia supranormal. Se nós sairmos do Velho Testamento e entrarmos no Novo Testamento, já começamos também com essas duas grandes mensagens, a da queda e a do corpo excepcional de nosso Senhor Jesus Cristo. A queda fica bem claro no capítulo 15 de Lucas, né? No capítulo 15, onde é desenvolvida a parábola do filho pródigo. O filho vivia na casa do pai, vivia na harmonia do pai, tinha tudo o que necessitava, mas resolveu esbanjar a sua oportunidade de livre-arbítrio, né? Da liberdade inquestionável que o pai dá a todos, e veio para uma terra estranha. Gastou tudo, desperdiçou tudo, caiu num mundo de miséria, num mundo extremamente profano, num mundo ditatorial. E aí ele começa, depois
da dor e do mergulho em si mesmo, do processo de reflexão, a sua subida, o seu retorno evolutivo para a casa do Pai, né? Onde que funciona a misericórdia divina, que ama todos e abraça a todos no seu imenso espírito de amor. Então nós temos no centro do Evangelho a parábola da queda, né? E por isso que nas pontas do Evangelho, né, lá na revelação da vinda de Jesus entre nós vemos o anjo Gabriel revelando um nascimento excepcional do Messias, de Jesus. A quem? A Maria de Nazaré. E Maria, mostrando toda a sua percepção, a sua inteligência, ela vai indagar: como se dará isso, se eu não conheço o varão? A explicação é devida através da sombra do Altíssimo, ou da Shekinah, do campo magnético, como terapia, como proposta de trabalho, de conseguir a realização do processo de materialização. E depois dessa revelação a Maria, é dada a mesma revelação a José: receba Maria em casa, pois que ela está grávida de um espírito que é santo, ou melhor, de um espírito que é perfeito e que vai, então, por conseguinte, ter uma fisiologia diferente dos humanos comuns. José aceita Maria em casa naquilo que nós chamamos de paternidade legal, né? Maria tinha por volta de 15 anos e era virgem, e segundo as tradições e a revelação, ela continua virgem, né? Depois nós vemos o conceito final do Evangelho apresentando a ressurreição de Jesus. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, como o texto do Apocalipse, do Ato dos Apóstolos, todas as cartas de Pedro, de João, a carta de Tiago, a carta de Judas, nos apresenta a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falarmos melhor, os 27 livros do Novo Testamento nos anunciam a ressurreição de Jesus. Então ele entra no planeta de forma diferente e sai do planeta, por conseguinte, de forma diferente dos humanos comuns, daqueles que ele disse com relação a João o Batista, o seu precursor, dos nascidos de mulher, né? E que João, dos nascidos de mulher, era o maior de todos, né? Depois nós vemos que ele, em espírito, Jesus vai buscar o nosso querido Paulo de Tarso, né? Paulo, ele vem para uma missão muito especial entre nós, que era divulgar as igrejas ou as comunidades cristãs mundo afora. E Paulo, para facilitar a sua comunicação com as igrejas, ele escreve cartas tanto para essas comunidades como para os diretores, ou melhor, os bispos, os supervisores dessas comunidades. Vamos dar 2 exemplos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele escreve para essa comunidade tão importante do cristianismo nascente, né, na cidade de Corinto, ele diz que há corpos materiais e corpos espirituais, que são 2 coisas diferentes, né? E, no caso, nos acena que o Cristo veio em corpo espiritual, não no corpo material do comum das criaturas. Também escrevendo para um supervisor de uma das suas igrejas, que é Tito, que dirigia a comunidade de Creta, ele vai dizer no capítulo 3, versículo de 3 a 5, que, segundo a misericórdia divina, quando ele resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação para o renascimento de um Espírito Santo.
Vocês poderiam dizer assim, mas reencarnação? Sim, é isso mesmo, né? Lá está a palavra palingenesia, está falando do nascer de novo da reencarnação. Então repare que quando Deus resolveu nos salvar, segundo Paulo de Tarso, nos tirar dos apuros, das aflições, das angústias, da materialidade aqui no mundo, a sua terapia foi as reencarnações sucessivas através do lavatório, que é essa própria reencarnação, que é uma terapia de purificação. Então, a gente se purificando, um dia seremos espírito puro, ou como vimos em Cristo, um Espírito Santo, e que não precisará habitar esta veste comum. Poderíamos agora percorrer tantos e tantos pais da igreja, tantos e tantos concílios que aconteceram, mas vamos dar um salto para aquele que é a reencarnação do discípulo amado, para Francisco de Assis, né? Francisco de Assis veio com uma missão muito importante na face da Terra. Nada mais, nada menos, ele veio para ser o precursor do renascimento, de uma nova mudança de direção daquele mundo sombrio da Idade Média. Ele veio trazer luz para a humanidade em plenas trevas. Em 1205, então, depois de ser prometida a ele em sonho que seria dada uma revelação em que daria a direção, ou seria o GPS para a sua vida, a direção para a sua missão aqui entre nós encontramos de forma muito interessante Paulo se dirigindo à igrejinha de São Damião, melhor, de São Cosme de São Damião, e lá numa igreja bem simples, bem humilde, ele se depara com um crucifixo. E ele, diante desse crucifixo, ele faz uma oração em que ele pede: Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma visão correta, uma fé perfeita, uma caridade ajustada, para que eu possa fazer não o que eu quero, mas a tua vontade. E ele, nesta prece, ele fica admirado, porque era um crucifixo que não apresentava o Senhor morto, era um Jesus vivo, um Jesus de olhos abertos, um Jesus sem sangue, um Jesus alinhado, arrumado, né? E que falou com ele. Surpreendente que ele olha para o crucifixo, mas ele se depara com o Senhor olhando para ele. Olha e se comunica de forma viva, dizendo que era necessário ele reparar a sua igreja. Em outras palavras, reparar o seu evangelho que estava distorcido. Daí os princípios de pobreza, castidade, obediência que Francisco veio nos trazer. E qual a importância desse crucifixo nesse contexto do que nós estamos falando? É que esse crucifixo foi pintado 100 anos antes desta oração de Francisco por um pintor da igreja síria. Ele apresenta a teoria da luz, a teologia, perdão, da luz, que mostra que tudo em volta é sombra, mas que a espiritualidade é luz, é plena luz. E esse cristão da igreja síria era docetista, ou melhor, ele acreditava que o Cristo veio num corpo de manifestação supranormal. Daí nós podemos dar um salto de Francisco, né, que veio criar as bases para esse renascimento, criar a base de um mundo mais luminoso, mais fluido, um mundo mais artístico, com aberturas para a filosofia. Muitas coisas aconteceram no carreiro humano, e aí nós vemos a explosão da terceira revelação prometida por Cristo, né? Cristo diz que viria um consolador que falaria dele mesmo e que explicaria tudo aquilo que não podíamos compreender naquela época e mais ainda, né? Então,
fazendo uma síntese, nós temos a figura de Allan Kardec, o primeiro grande professor na história das revelações sucessivas, e ele veio com toda a sua didática, uma didática extraordinária, mostrando com perguntinhas, dividindo os seus livros em forma de item, facilitando a nossa busca, a nossa leitura, a nossa pesquisa, como se estivesse falando com uma humanidade saindo aí da juventude para uma maturidade do espírito, né? Kardec, então, com muita propriedade, apresenta o seu primeiro livro, que é o livro Dos Espíritos, que mostra a filosofia espírita. E o seu segundo livro, que é o livro dos Médios, que vai apresentar a praticidade da doutrina. Ou melhor, como foi captado o livro dos Espíritos, né? Como que funciona o fenômeno mediúnico? O que é necessário um médium ter? Aí nós temos as duas colunas da doutrina espírita. E o que essas colunas vão nos apresentar como sendo o Consolador prometido? A chave de interpretação, ou para entrarmos nos segredos dos evangelhos de Jesus, das revelações do passado. E aí o que ela nos apresenta? O conceito de Deus como a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência, a lei do amor, representada em Cristo em toda a sua potencialidade, não só através do ensino, mas, antes de tudo, pela vivência, o amor a Deus, o amor ao próximo. Nos apresenta a imortalidade da alma, com muitos e muitos e muitos exemplos, em que fica inadmissível pensarmos que o túmulo pode ser forte para prender o espírito imortal. Com Kardec bem analisado, bem estudado, bem compreendido, acaba o mistério da morte, né? Então apresenta-se a imortalidade, apresenta as diversas possibilidades de comunicação mediúnica, porque o ser criado por Deus é um ser social, e se ele é um ser social, ele quer se comunicar. Então, quando ele desencarna, ele continua com esta mesma potencialidade de se comunicar, e o faz através da mediunidade. Esse mesmo ser que se comunica, ele quer progredir, ele quer sempre buscar a felicidade, quer sempre buscar um mundo melhor, e para fazer isso precisa da técnica da reencarnação, da terapia da reencarnação. Pergunta 167 de O Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo. E na pergunta 168, até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas, que é a purificação. E na pergunta 69, né? Isso é um processo muito demorado? Sim, as reencarnações são muito numerosas. Aí nós temos a base, então, da nossa libertação espiritual. E esse mesmo ser, então, que quer progredir, que quer evoluir, este mesmo ser precisa de mundos diferentes para exercer em plenitude as suas possibilidades espirituais. Mais primitivo, mundo de prova e expiação, em processo de transição, mundo de regeneração, jamais adiantado, mundo superior, já na sua grandeza espiritual, o mundo dos espíritos puros, que no caso é toda a casa do Pai, né? Então, nós temos aí os princípios básicos do Consolador prometido. Deus, o amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a lei do progresso ou evolução, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Assim é que nós podemos compreender a presença de Rustem entre nós. Rustem veio com a missão de coadjuvar Allan Kardec, né? No trabalho da religião. Ele veio para organizar ou compilar todo o Evangelho do Mestre, os 3.800 versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Receber revelação espiritual para isso, revelação espiritual dada pelos próprios escritores do plano espiritual, os mesmos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos outros apóstolos e por Moisés, e trazer, então,
todo o Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Por isso que no primeiro volume da obra de Agostinho, na página 102, é dito que ninguém deve entrar no conhecimento desta obra sem antes ter se aproveitado da base do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E como é que começou essa trajetória de Jean Baptiste Agostinho? Ele, um advogado importante, um advogado de nome, uma das principais inteligências da cidade progressista de Bordeaux, né? Como aconteceu? Em 1860, ele escreve para Allan Kardec, dizendo que tinha lido o Livro dos Espíritos e que queria a orientação dele, porque tinha estudado, mas não tinha ainda praticado. Ele, inclusive, tinha estudado muito com um grande colaborador de Allan Kardec e seu colega de profissão, que é o André Pesani, que era advogado na cidade de Lyon, aonde nasceu, apenas nasceu, não morou, o nosso codificador, o Allan Kardec, né? Então ele estuda com esse gênio que é André Pesani, uma das maiores inteligências do espiritismo em todos os tempos, autor do clássico A Pluralidade das Existências e de outros grandes livros, e precisava dessa busca de Allan Kardec para praticar. E Allan Kardec vai dizer para ele frequentar a casa do Senhor Sabor na Rua Barenes, número 13. Que foi o primeiro a se dizer espírita publicamente na cidade de Bordeaux. Então, por orientação de Kardec, ele vai frequentar lá a casa do seu Barenes. Rapidamente vai ser o evocador do grupo, vai formar uma reunião também diária, mediúnica, na sua casa de oração para os sofredores, todo dia às 19 horas, e com isso ele vai ter a preparação da introdução da doutrina espírita. Escrevendo então para Allan Kardec, em 1861, Kardec vai dizer para ele que ele não ficou na superfície, como acontece com muitos espíritos, porque ele recebeu comunicações, estudou as comunicações, e por isso, diz o Allan Kardec, devemos felicitar o senhor Rustem. Essa instituição lá na casa do senhor Emílio Sabor vai crescer, vai se desenvolver, e eles vão fazer um convite para que Allan Kardec possa ir fundar a Sociedade Espírita de Bordeaux em outubro de 1861. E aí, no dia 14 e 15 de outubro, Allan Kardec vai lá fazer a visita a essa cidade, né? E aí ele tem o prazer, o Rustem, de apertar a mão do codificador, de ser apresentado a ele, né? E agora ele tinha este sonho, e esse sonho foi concretizado. Que não foi antes, porque ele mesmo, escrevendo para o codificador, ele fala do seu problema de saúde, né? Que não permitia ele viajar para muito longe. E é verdade isso, que logo depois da ida de Allan Kardec, ele vai para o seu sítio, ou a sua fazenda, onde ele produzia vinho branco, vinho tinto e trigo, né? A sua fazenda na chamada a Fazenda do Tribis, na localidadezinha de Arbis. Então ele vai para lá e ele aproveita para fazer uma reflexão sobre tudo que ele tinha conhecido e toda a prática que ele tinha recebido do Espiritismo. E nessa reflexão ele pensa assim, nossa, como o Espiritismo é grande, né? Quanta coisa que o Espiritismo tem para oferecer e libertar a humanidade. Quanto consolo o Espiritismo pode dar. Então, ele voltando para a cidade de Bordeaux, já estamos no primeiro e segundo dia de dezembro de 1861, ele, fruto da sua reflexão lá na fazenda, ele escreve o seu testamento. Escreve o testamento, deixando uma fortuna para Allan Kardec para a divulgação da doutrina espírita. Divulgação da doutrina espírita, como o codificador achasse ou aquele que ficasse no lugar do codificador, através de uma sociedade constituída com o seu falecimento, e que seria para a divulgação da obra espírita na língua francesa ou em termo de tradução, né?
Kardec fica muito agradecido. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, ele já está agradecendo a Rustem essa dádiva, esse presente recebido, né? O pensamento de Rustem, então, vai se desenvolver bastante a partir desse momento, porque ele vai ter a oportunidade de visitar, uns dias depois, a casa da senhora Emílio Collignon, que tinha uma filha chamada Jeanine Collignon, que tinha uma mediunidade não só de psicografia, já tinha recebido um livro que é síntese de O Livro dos Espíritos. Ela também tinha a mediunidade de pictografia. Ela estava pintando um quadro sobre a pluralidade dos mundos habitados. E ele vai lá visitar o mesmo lugar em que Allan Kardec tinha de visitar. Allan Kardec conheceu a dona Emília Collignon nesta visita, né? Conheceu o marido dela, que era pintor profissional, conheceu então a sua filha Jeanine, por volta dos seus 18, 19 anos, que tinha esta fluente mediunidade. Rustem fica muito satisfeito com esta visita. Uma semana depois volta para agradecer e, quando já estava indo embora, ele sente um fluido na mão da senhora Emílio Collignon. E a Emílio Collignon, então, recebe uma comunicação dizendo que ia começar a obra Os Quatro Evangelhos. E assim, às quintas-feiras, mais ou menos uma vez por semana, durante 4 anos, foi recebida a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, né? Mas, nesse período, Rustem estava trabalhando assiduamente na divulgação da doutrina espírita. Lá na sua fazenda do Trebins, ele fundou um grupo de estudo do Evangelho, um grupo de estudos mediúnicos, que era extremamente concorrido, né? Dizem as nossas pesquisas, aquilo que nós encontramos nos jornais, que teve mais gente que se transformou o espiritismo naquela localidade do que na própria cidade de Paris. Aí vocês já podem ter a dimensão desse trabalho do Rustem, que falava com muita eloquência e foi o primeiro a montar as chamadas palestras espíritas em público. A cidade de Bordeaux também era muito desenvolvida nos seus jornais, né? O seu Armando Lefreze tinha 2 jornais espíritas, né? O Salvador dos Povos e o La Lumière. O senhor Augusto Beis dirigiu a Voz de Além Túmulo, como também a União das Sociedades Espíritas de Bordeaux. O senhor Sabot também tinha o seu jornal, a União Bordelense, né? E todos esses jornais deram publicidade à obra de Rustem e às comunicações mediúnicas de Emílio Collignon. Emílio Collignon vai passar a ser ligado à Sociedade Espírita de Paris, vai mandar as suas comunicações para Allan Kardec, e que é interessante que Allan Kardec vai publicar essas mensagens tanto na Revista Espírita, como no Evangelho segundo o Espiritismo, como no livro O Céu e o Inferno. E Madame Emílio Collignon vai então poder nobremente ser colocada como médium da nossa codificação. O que é mais interessante, que em 1863 ela escreve uma comunicação, ela recebe uma comunicação do espírito Bernardin. Essa comunicação é enviada a Allan Kardec fica encantado e diz que vai escrever um livro baseado nesse tipo de comunicação elevada do plano espiritual. E que ele chamaria de biblioteca espírita, mas que depois ele foi mudando, porque não era um nome de consolo, não era um nome de conforto, e o livro que ele criou depois de 1863, que reúne comunicações de espíritos elevados, tipo essa, Bernardin, que ele coloca como espiritismo filosófico, religioso, a filosofia religiosa do espiritismo, é o conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então podemos dizer que quem inspirou Allan Kardec a escrever o mavioso Evangelho segundo o Espiritismo, né, também foi um espírito que se comunica através de Emílio Collignon. A obra de Rustem é publicada,
Ela é publicada numa grande editora, distribuída por uma grande livraria. Rustem usou os seus recursos para isso, e é dever nosso usar aquilo que o alto nos proporciona através do nosso trabalho para a divulgação da doutrina espírita. Nos esquecemos que Paulo fazia assim, né? Trabalhava à noite para, com seus recursos, não ser pesado a ninguém e divulgar o Evangelho de Jesus. Então, não podemos dizer, Rustem só foi divulgado porque ele tinha dinheiro. Ai dele, se não fizesse assim. Como também é o mesmo conceito com Allan Kardec, né? Quando não quiseram publicar a Revista Espírita, Allan Kardec bancou a publicação da Revista Espírita, né? Ai dele também, se não tivesse feito. A bênção é que todos são coerentes com o princípio do pensamento, da caridade, do Evangelho, né? Muito bem. E aí, quando a doutrina sai, quando os 4 evangelhos saem, ele é encaminhado a Allan Kardec, como a outros jornais espíritas do mundo, né? E Allan Kardec faz uma notícia biográfica sobre o livro do nosso Rustem, né? Coordenado por ele. E ele diz que é um livro sério, que deve ser estudado pelos espíritas sérios, e que nada há neste livro em contradição com o livro dos espíritos, com o livro dos médios e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele faz uma ressalva esperando, por ser um conhecimento novo, a manifestação dos espíritos, para ele saber se está coerente à ideia do corpo fluídico de Jesus, que não é impossível, mas que ele queria ver as comunicações de outros espíritos sobre este assunto. E assim termina esta nota. Quando chega o ano de 1867, o nosso Allan Kardec vai visitar mais uma vez a cidade de Bordeaux, aí já pela terceira vez, porque ele esteve lá em 62, e vai também cumprimentar Rustem. Vai haver um banquete onde que Rustem está presente, e ele levanta, juntamente com outros companheiros ali que dirigiam a mesa, a solenidade, juntamente com Madame Émilie Boudet, ele levanta e faz um brinde com o seu vinho a Rustem. E esse brinde é porque Rustem é o grande divulgador do espiritismo ali naquela região. Então, um brinde ao grande divulgador do espiritismo na região em torno de Bordeaux. Muito bem. Quando chega o ano de 1868, o Allan Kardec ele vai escrever o livro A Gênese, né? E no livro A Gênese, quando chega lá já para o final do livro, ele vai falar sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E qual é a teoria que Kardec vai usar para falar do desaparecimento do corpo de Jesus do túmulo, né? O túmulo vazio, como se encontra até hoje, sem a presença de cinza nem lápide, aqui jaz, né? Ele, para explicar o desaparecimento do corpo de Jesus, ele vai fazer uso da teoria dos 4 evangelhos de Rustem, né? Do corpo fluídico de Jesus. Mas ele vai dizer que o conhecimento que ele tinha com relação aos agêneres era diferente, porque os agêneres tinham curta duração. Apesar dele ter citado o anjo Tobias, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como na Revista Espírita, que teve 3 anos numa manifestação aqui materializada entre nós, mesmo assim ele achava que havia uma certa diferença de 3 anos, alguns dias, alguns meses, 3 anos, para a ideia de Jesus, no mínimo 33 anos, né? Então ele disse que isso era diferente, que ele precisava então ouvir, parecia que havia um simulacro. Então ele queria mais entender sobre isso. Porque é uma opinião pessoal dele, como ele diz no prefácio do livro A Gênese. Aí tem muita coisa de hipótese pessoal. Então, mas a teoria que ele usou para explicar o desaparecimento do corpo de Jesus foi o corpo fluídico. Ele disse que, mesmo assim, nada fica a dever. Impossível. Precisa apenas ser mais entendido o seu modus operandi. É isso. Então, é assim que ele desencarna nos primeiros meses, né, de 1869, e é a partir de 69 que vão começar as pesquisas sérias com a materialização de espírito, né, onde vai se destacar a figura de William Crookes, né?
o William Crookes vai se destacar no estudo da materialização, até num caso muito semelhante, porque a médium Florence Cook também era virgem, tinha 15 anos e vai materializar por 3 anos o espírito Katia Kings, né? E num laboratório feito pelo William Crookes, ali ele vai poder, no laboratório dele, na residência dele, controlando a médium, ele vai poder fotografar, analisar, estudar e escrever o fantástico Fatos Espíritos. Tudo isso muito bem estudado por Rustem, que vai ver a coerência com a revelação que ele recebeu anos antes, né? Rustem vai também se corresponder com outros cientistas do mundo inteiro, nos Estados Unidos, da Europa, e vai então ficar mais consolidado com a pesquisa das materializações, da fenomenologia mediúnica, e vai escrever um adendo sobre a dificuldade que alguns têm para compreender o corpo fluídico de Jesus. E aí nós podemos dar ainda um salto, porque com a desencarnação de Allan Kardec, a Revista Espírita vai ficar por cerca de 30 anos sendo dirigida pelo extraordinário Lemarie. Pierre Lemarie vai administrar por cerca de 30 anos a Revista Espírita e a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Tudo isso com consentimento de Madame Boudet, que inclusive no seu testamento vai deixar a sua fortuna, o seu carinho, e vai dar também a obra do codificador, né, os direitos da obra do codificador espírita para essa sociedade. A obra ela já tinha oferecido em 1869 e os seus recursos patrimoniais a partir de 1883, com a sua desencarnação. Felizmente, por processo judicial, né, e por intransigência da família e por preconceito do juiz, depois de 17 anos de briga, esse dinheiro acabou não chegando para benefício da doutrina espírita. Mas, no entanto, houve algo também muito importante que essa doutrina, que a Revista Espírita nos proporcionou, na gestão de Lemarie. Ele é amigo de Rustem, amigo de Jean Guérin, grande discípulo de Jean-Baptiste Rustem, que ficou com a responsabilidade de administrar o patrimônio de Rustem e a obra de Rustem com a desencarnação desse. O nosso Lemarie vai fazer um trabalho interessante. Primeiro, vai divulgar a tradução da obra de Rustem na Espanha, né? Em espanhol, foi a primeira língua escolhida para a tradução da obra de Rustem. E é muito interessante que lá na Espanha nós já temos a figura maravilhosa da senhora Soler, né? Da Madame Soler, Domingos Soler, que era defensora da obra de Rustem, né? No seu livro Perdão, por exemplo, é citado muitas vezes o corpo fluídico de Jesus, Amélia Domingos Soler. Interessante. Depois a obra vai sair em tcheco, importante também. Primeiro saiu em forma de apostila e depois no livro, né? Depois ela sai em alemão, ela sai em inglês, ela sai em italiano. Agora, dando um salto aqui para o Brasil, o nosso Afonso Soares, da Federação Espírita Brasileira, traduziu a introdução dela para o Esperanto. Mas lá, naquela época, ela saiu, então, como diz a Revista Espírita, pelo italiano, pelo inglês, pelo espanhol, pelo alemão, pelo tcheco. Correu o mundo, né? Correndo o mundo, ela também viria aqui para o nosso Brasil. Vamos ver como que ela chega aqui no Brasil, né? O Brasil, que tem a missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que está sob a direção dada por Jesus do querido bom anjo Ismael. Então, quando o Espiritismo é fundado no Brasil por Luiz Olímpio Teles de Menezes, no Grupo Familiar de Espiritismo, em 1865, em Salvador, na Bahia, né, nós temos que ali esse Luiz Olímpio Teles de Menezes vai ser o escolhido para a chegada da obra de Rustem no Brasil.
Em 1869, ele recebe a obra de Rustem de presente, com uma cartinha amiga. E no mês de maio de 1870, ele publica no primeiro jornal espírita do Brasil, Ecos de Além Túmulo. Toda a introdução da obra de Rustem é essa cartinha maravilhosa, em que Rustem, todo humilde, diz que ele não é autor, ele é apenas o compilador da obra. Então, repare que na base, no surgimento do espiritismo no Brasil, por orientação direta do Anjo Ismael, nós vemos a chegada da obra de Rustem. Mas o centro mesmo do Brasil ficava na corte, no Rio de Janeiro, né? No município neutro da cidade do Rio de Janeiro. E o espiritismo foi transladado para lá. E o primeiro grupo a ser fundado em 1873 é o Grupo Confúcio. Ele tinha um regimento, e já nesse regimento é citado o estudo do binômio Kardec-Rustem. Então, ali no nosso querido Grupo Confúcio, nós temos algumas coisas interessantes. Na direção de Silva Neto, nós vamos ver a fundação da Revista Espírita do Brasil, né? E Silva Neto se posicionando a favor de Rustem. Nós vemos ali a presença do Bittencourt Sampaio, um dos líderes do pensamento de Rustem e de Kardec no nosso Brasil. E nós temos ali também a primeira comunicação do Anjo Ismael, através da senhora Pimet, que em 1874 recebe a bandeira do Anjo Ismael, Deus, Cristo e Caridade. E também é ali que Carlos Travassos, o médico querido, um pseudônimo de Fortúnio, vai traduzir as obras básicas da codificação e vai doar para Bezerra de Menezes, que era seu colega. Aliás, na tese de formatura do nosso Fortúnio, né, do Carlos Travassos, ele dedica já a Bezerra de Menezes, uma tese sobre queimadura. Ele dedica a Bezerra. Então, eles eram amigos, ele doa a obra para Bezerra de Menezes, que vai ler e vai ver que já era espírita de berço, era espírita inconscientemente, né? E isso é um fato bem conhecido. O espiritismo, então, vai começar a caminhar pelo Rio de Janeiro. Aí nós vamos ver que em 1880 é fundado o Grupo Ismael, um grupo fechado de estudos do Evangelho, os 4 Evangelhos de Rustem, de recebimento doutrinário também, de desobsessão, de tratamento espiritual. Era um grupo fechado, grupo que continua até hoje. E ele é célula máter, podemos dizer assim, a célula espiritual da Federação Espírita Brasileira, que persiste até hoje. Foi fundada em 15 de junho de 1880, na rua Luiz de Camões, número 5, que era a residência do nosso Antônio Luiz Saião, muito amigo do Bittencourt Sampaio e também do nosso querido Bezerra de Menezes. O que nós temos aí também de interessante é que em 1883 vai surgir a revista O Reformador, né? Uma das 4 revistas mais antigas do mundo, que nunca deixou de circular e que é a linha básica da nossa Federação Espírita Brasileira. O grande Augusto Elias da Silva, que foi o criador da revista O Reformador, Rustem, estudioso de Kardec e de Rustem, muito amigo de Bezerra de Menezes e de Bittencourt Sampaio, vai fundar essa revista que desde a sua origem já começou Kardec e Rustem. Um ano depois, no dia 1º de janeiro, no ano bom, no 1º de janeiro, espiritualmente, é fundada a Federação Espírita Brasileira, e no dia 2 é consolidada através de um relatório, de uma ata, né? Com a chegada da Federação Espírita Brasileira, também com a ajuda do Augusto Elias da Silva e, entre outros, do primeiro presidente dela, o Marechal Raimundo Efton Quadros. E o que vai acontecer com a chegada da Federação Espírita Brasileira? Será solicitado pela Federação que o primeiro presidente, o Marechal Raimundo Efton Quadros, faça a tradução da obra Os 4 Evangelhos de Rustem, porque é de Kardec, nós já tínhamos com Carlos Travassos. Solicitação da FEB. E ele, o Marechal, vai fazer.
Ele vai ficar na direção da FEB até 88. Depois ele vai sair para a chegada de Bezerra de Menezes. Mas aí nós temos algo para falar. O médico Bezerra de Menezes, tão querido, grande político, no dia 16 de agosto de 1886, vai surpreender o mundo no Salão da Guarda Velha para cerca de 2.000 pessoas, anunciando que era espírita. E já um ano depois, no dia 23 de outubro de 1887, ele vai para o jornal de maior circulação da América para escrever os seus estudos filosóficos. E vai ficar, até desencarnar, escrevendo nos principais jornais espíritas por 11 anos. Toda semana, Espiritismo, Estudos Filosóficos, com o pseudônimo de Max. Queria dizer com uma contração de Máximo, porque ele dizia, Máximo é Jesus e Kardec, eu sou uma contração. Mas ele também queria usar um pseudônimo para representar toda a comunidade espírita, como se tivesse, como não, com certeza, falando em nome de todos. Ele dizia que esse artigo é como se fosse uma buzina, né? Uma buzina para alertar, para sacudir, principalmente os leigos, porque o jornal era para leigos, para a chegada do espiritismo, né? Bezerra de Menezes, então, um ano depois, no dia 23 de maio de 1888, vai assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, vai instituir o estudo metódico do Livro dos Espíritos, que ele mesmo irá fazer, irá dirigir, e vai, um ano depois, pegar o Grupo Ismael, que estudava Rustem, e trazer para dentro da Federação Espírita Brasileira. E ele mesmo fazer parte deste grupo. Vai fazer parte como orientador da parte da ciência e como no trabalho de desobsessão. Então, o Grupo Ismael, com a célula espiritual da Federação, vai ficar agora lá dentro da Federação, né? E como está até hoje, né? Bezerra de Menezes, então, vai ter, a partir daí, a tarefa da consolidação ou da unificação do espiritismo no Brasil. Sempre apostos com essa ideia de unir Kardec e Rustem, mas deixar a liberdade para que a comunidade espírita estudasse, segundo a sua vontade, as obras que sentisse melhor no acolhimento do seu coração, porta adentro da alma. Em 1895, em agosto, a Federação estava sem direção e Augusto Elias da Silva e outros trabalhadores chamam Bezerra de Menezes para esse trabalho. Mais uma vez, para ele assumir a Federação Espírita Brasileira. Ele vai consultar Santo Agostinho, que era o mentor dele, e Santo Agostinho vai dizer para ele, você reencarnou para isso. Essa é a sua missão. E isso é muito interessante, porque isso está contado no livro Bezerra de Menezes, do nosso Canuto de Abreu. Canuto de Abreu, um grande líder estudioso do espiritismo, pesquisador do espiritismo, também grande estudioso de Kardec e Rustem. Aliás, o Museu Espírita de São Paulo, que agora está prestando tantas bênçãos para o espiritismo no Brasil, tem a sua raiz, a sua base no material do nosso Canuto de Abreu, grande estudioso de Rustem. Já na década de 20, com artigos no Reformador falando de Rustem. Há um muito bacana sobre a estrela de Belém, sobre o nascimento de Jesus, e ele fala do corpo excepcional, supranormal de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, então, que Bezerra vai ficar por 5 anos dirigindo a Federação Espírita Brasileira e vai instituir no Estatuto da Federação a presença de Rustem. E aí, então, a federação vai ficar consolidada em Kardec e Rustem, nesta grande bandeira do Anjo Ismael, como visualizou espiritualmente o nosso querido Bezerra de Menezes. E aí o espiritismo vai marchar. Eu queria dar um salto para o grande médium que vem depois de Bezerra de Menezes. Talvez o segundo nome mais conhecido do espiritismo no Brasil, na época, depois de Bezerra, nós temos o nosso Eurípide Barçanufo. Eurípide Barçanufo, num livro que nós temos aí à disposição de todos, chamado Médium de Jesus,
que tem comunicações que ele recebeu entre 1906 e 1909, nós vamos ver as muitas comunicações falando do corpo fluídico de Jesus. A mediunidade exuberante de Eurípides Barçanufo, que, aliás, era dirigido espiritualmente por Bittencourt Sampaio e por Vicente de Paulo, né, e que Bezerra de Menezes, né, Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, principalmente Bezerra de Menezes, dava a direção ali no tete-a-tete com o nosso Eurípides, né, aproveitando todo o seu conhecimento de medicina também. E Eurípides vai receber o Anjo Ismael, Vicente de Paulo e outros, e inclusive o nosso Anjo Gabriel, falando sobre o corpo fluídico de Jesus. E aí nós vemos que isso passou a ser assim, uma marca do plano espiritual. Porque repare que Bittencourt Sampaio, que já estava no grupo Confúcio, e que foi um dos fundadores do grupo Ismael, e que foi quem orientou Bezerra de Menezes no Evangelho e também no campo da homeopatia, Bittencourt Sampaio, quando desencarna no dia 10 de outubro de 1895, virá através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o bom médium do Anjo Ismael, o primeiro médium a receber Bezerra de Menezes no dia 12 de agosto de 1900, no dia que o corpo do apóstolo do Espiritismo no Brasil desce à sepultura, o nosso Bittencourt Sampaio vai escolher o Frederico Pereira da Silva Júnior para ditar o seu 3 grandes livros, né? Jesus perante a cristandade, De Jesus para as crianças, o primeiro livro no Brasil sobre a orientação espírita para as crianças, né? E nós vamos, porque o primeiro livro espírita para orientar as crianças é a educação maternal, do espírito Etienne, através da médium Emílio Collion, recebido em 1863, lá em Bordeaux. Mas o Bittencourt Sampaio também vai ditar um terceiro livro, também através do médium Frederico, que é do Calvário ao Apocalipse. E é interessante que quando chegar a mediunidade ímpar, maravilhosa da Dona Ivônia do Amaral Pereira, e quem vai dirigir a mediunidade também ali no tete-a-tete da Dona Ivone é o nosso Bezerra de Menezes, que é o pai tutelar da Ivone, num livro escrito por ele mesmo, através da Ivone, que é a Tragédia de Santa Maria, ele vai dizer, está na página 238, desses 3 livros do Bittencourt Sampaio, de Jesus perante a cristandade, de Jesus para as crianças e do Calvário ao Apocalipse, que ele vai dizer que o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, dos maiores médios da revelação espírita no mundo, olha como Bezerra fala, no mundo, em todos os tempos, vai receber essas 3 obras, que falam basicamente da obra de Rustem. Para vocês terem uma ideia, do Calvário ao Apocalipse é a continuidade da obra de Rustem, estudando as cartas, né? Estudando o Ato dos Apóstolos e as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, né? E aí nós poderíamos pensar também numa outra grande médium que surgiu nesta época, que é a Dona Zilda Gama, né? Dona Zilda Gama, que pela primeira vez que a obra de Rustem é publicada no Brasil, em 1909, pela Federação Espírita Brasileira, ela já estava na lista de compra desse livro. Ela comprou, ela era estudiosa desse livro. E no livro Do Calvário ao Infinito, e no livro Redenção, do espírito Vitor Hugo, né? Na psicografia dela, todos esses 2 livros e outros que ela escreveu, mas falando desses 2 publicados pela Federação Espírita Brasileira, estão alicerçados na obra de Rustem. Por fim, nós chegamos a 2 grandes últimos colaboradores da nossa doutrina, né? Um ainda encarnado, que é o nosso Divaldo Pereira Franco, vai aqui o meu carinho, o meu respeito pela sua grande contribuição na divulgação pelas palestras, né? As palestras como consolam as pessoas, né? Principalmente agora, nesse período, imagina, nesse período de epidemia, o Divaldo está falando todo dia, consolando corações, enchendo corações com a mensagem do Evangelho. Mas ele recebeu livros
na sua psicografia, do nosso Manuel Filomeno de Miranda. E o Manuel Filomeno de Miranda, estudioso de Rustem, muito estudioso de Rustem, né? E nós vemos também a nossa Amélia Rodrigues, nos livros psicografados pelo Divaldo, falando do túmulo vazio de Jesus, sem a presença do sangue, etc, etc. E, por fim, nós temos a figura maravilhosa do nosso Chico Xavier. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro do nosso Chico é Parnaso de Além-Túmulo, né? Quando os poetas vêm falar, comprovar o fenômeno da imortalidade da alma. E depois, para adaptar a sua mediunidade, para ele se sentir mais à vontade mediunicamente, o Emmanuel proporcionou a aproximação da mãe do Chico, a Dona Maria João de Deus, para que ele recebesse o livro Cartas de uma Morta e ele se sentisse mais seguro mediunicamente através da presença da sua mamãe, né? Que ele tem tanta afinidade espiritual. Assim preparado, ele começa então em 1934 a receber em capítulos publicados no Reformador, só depois que vem em livro, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá no capítulo 22 do nosso querido Bezerra de Menezes, nós vemos que o Chico recebe do Humberto de Campos a informação que Allan Kardec teria Rustem como colaborador no trabalho da fé. João Batista Rustem como trabalhador na área da fé. Então eu quis mostrar aqui, através da história das revelações, através da história mundial, passando desde Moisés até o tempo atual, como a obra de Rustem o pensamento da obra de Rustem está alicerçado no que se tem de melhor no Espiritismo, de melhor em todas as outras manifestações de missionários, anterior mesmo ao Espiritismo, né? Podemos dizer, então, que os conceitos apresentados na obra de Rustem são colunas, são leis cósmicas inabaláveis. Por isso que é uma obra tão importante. E por isso que nós saudamos aqui nesse 16º Congresso Nacional Jean Batista Rustem, organizado pelo Templo Espírita Vicente de Paulo. Eu já disse aqui, o Espírito Vicente de Paulo, profundo, dedicado e dedicado ao pensamento de Rustem. Vide as comunicações através de Eurípides Barçanufo, né? Então nós estamos à vontade, sendo abraçados por esse templo tão abençoado, coordenado pelo nosso querido Vicente de Paulo. Então é uma alegria aqui falar para vocês desse tema maravilhoso, que é a função do Espírito da Verdade em divulgar as suas ideias inabaláveis. Por isso que a obra de Rustem, independente de quem aceita, de quem não aceita, os princípios são esses, são básicos, né? Estão alicerçados nas principais obras das revelações de todos os tempos. E eu queria, então, levar aqui o meu carinho para todos esses que estão trabalhando virtualmente na organização desse congresso, né? E para toda a comunidade espírita que nos escuta, né? E outros simpatizantes, né? Nesse momento em que a humanidade está passando por tantas reflexões, né? Nesse momento da chamada pandemia do novo coronavírus, né? Do Covid-19. E é uma oportunidade assim de muita reflexão, de muito estudo, de muito aconchego no lar. É uma oportunidade de a gente ver a dedicação desses companheiros que estão do lado de fora nos ajudando, né? Na área da medicina, na área da enfermagem, do auxiliar técnico, né? Dos tratamentos hospitalares, dos nossos amigos queridos no campo da coleta do lixo, né? Dos entregadores de alimentos, dos entregadores das farmácias, que todos possam ser abençoados, que o anjo Mael
desça uma irradiação de bênção para todos eles e para nós também, para os organizadores virtuais desse nosso encontro. Eu queria aqui me despedir de vocês, pedindo à Virgem que possa então acolher e abrigar a todos. Entre as santas mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer à cruz a incoerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Muita paz, fique com Deus e me incluo nas orações de vocês. Um beijo.